Toda ideia inovadora precisa de alguém disposto a apanhar por ela. Meu pai nasceu há mais de 75 anos numa cidade no interior do Rio Grande do Sul, onde estudar era um dos maiores luxos que alguém podia ter. E mesmo assim, ele acabou se tornando o que ele sempre quis, que foi ser médico. Ele me contou que quando ele chegou para o meu avô e falou que ele queria ser médico, meu avô deu duas opções para ele. Ou ele ia passar direto na faculdade de medicina, ou ele ia ter que trabalhar na roça com a família para o resto da vida. E mesmo sem ter nenhum caderno direito para conseguir estudar, ele se esforçou o máximo que ele podia e passou em nada mais, nada menos do que em 10º lugar na Faculdade Federal de Santa Maria e se tornou um dos médicos ginecologistas mais conhecidos e renomados daqui da nossa cidade, Erechim. A mente do meu pai sempre me surpreendeu muito. Ele sempre foi uma pessoa muito jovem e em busca de conhecimentos novos, de novidades mesmo. Mesmo tendo a vida já muito bem estabelecida, ele nunca parou no tempo onde ele estava. E isso me ensinou muito a ser uma pessoa que sempre se coloca em uma posição de estudante, de aprendiz, independente de onde eu estiver. Uma pessoa que sabe que a verdade que eu sei hoje não é a verdade absoluta e não vai ser a mesma verdade para sempre. Ele com certeza foi para mim uma das minhas maiores inspirações para eu me tornar não só a pessoa que eu sou hoje, mas também a médica que eu sou hoje. A resistência a novas ideias, ideias inovadoras, ela é muito comum. Os hábitos que já estão consolidados na nossa mente, na nossa rotina, eles trazem uma certa sensação de segurança, de conforto, né? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Açúcar causa diabetes. Esse conhecimento está muito enraizado já na sociedade. Eu tenho certeza que ou tu já ouviu falar sobre isso, ou tu já falou isso para alguém, não é? Mas e se eu te falar que o açúcar aqui está levando a culpa pelo nosso sedentarismo, pelo nosso consumo excessivo de gordura e pelos nossos péssimos hábitos noturnos? Aquele celular que a gente fica rodando ao longo da noite, a luz que a gente deixa ligada no quarto antes de dormir e aquela refeição noturna super pesada. Pois é, se tu nunca ouviu falar sobre isso, talvez tu pode até pensar num primeiro momento que eu estou querendo te enganar, não é? Mas, o que acontece? O medo do desconhecido, ele nos aprisiona mesmo numa zona de conforto, que ela parece ser confortável, parece ser reconfortante, mas ela, na verdade, é muito limitante. A familiaridade com os conhecimentos que a gente já aprendeu e que a gente tem como verdade, eles trazem essa sensação falsa de segurança. E por isso a gente acaba sempre se apegando realmente nos conhecimentos que a gente já tem. Mas manter essa mentalidade ao longo da vida pode fazer a gente perder muitas oportunidades e, principalmente, muito crescimento pessoal e também profissional. A história mostra exemplos clássicos de pessoas que foram muito vanguardistas e que realmente colocaram sua cabeça na forca para defender os seus ideais. Um exemplo muito claro é o Galileu Galilei, que defendeu as ideias do heliocentrismo de Copérnico. E por isso ele foi julgado pela Inquisição e condenado a viver a sua vida em prisão domiciliar. Outro exemplo muito clássico, Albert Einstein, quando ele criou a teoria da relatividade, as ideias dele e os conhecimentos que ele tinha eram tão à frente do tempo que ninguém nem conseguia entender o que ele queria dizer. E somente por ninguém entender, ninguém também acreditava no que ele tinha a dizer. Demorou muito tempo para as ideias dele conseguirem realmente tomar força, mas finalmente elas se tornaram as teorias que fundamentam a física moderna e nos fazem entender como o nosso universo funciona. Na medicina, não seria diferente. A gente tem inúmeros exemplos, eu vou trazer alguns para vocês. A vitamina D. Quando ela foi descoberta em 1900, ela foi vista apenas como uma das curas para o raquitismo. Mas, depois de estudar ela muito, como vocês podem ver aqui pelo número de estudos científicos, ao longo de muitos anos, a gente conseguiu entender que ela, na verdade, tem um funcionamento mais parecido com o de um hormônio. E ela auxilia muito mais do que apenas na nossa saúde óssea. Ela ajuda na saúde muscular, ela promove saúde intestinal, auxilia a reduzir o risco de desenvolvimento de doenças como Alzheimer, diabetes, e ainda por cima é uma vitamina muito importante para a nossa imunidade, até mesmo contra doenças como tuberculose e Covid. E a obesidade? Quem diria que uma das principais
curas, ou a possível cura, ou melhor tratamento para a obesidade seria descoberto através de medicações que são usadas e que foram criadas para pacientes diabéticos. Os análogos do GLP-1, as famosas canetinhas, que eu imagino que todo mundo deva conhecer, no início foram criadas para tratamento de diabetes, mas muitos profissionais perceberam que elas promoviam uma perda de peso muito boa, muito eficiente, e começaram a utilizar para esse fim. No início, os profissionais que utilizaram para esse fim foram muito criticados. E depois de a gente estudar muito sobre esses medicamentos e obesidade, a gente conseguiu entender que eles são, na verdade, medicamentos de primeira linha para tratamento dessa doença que assola a nossa humanidade. Pois é, a obesidade é uma doença, apesar de muitas pessoas não saberem, ela tem até um CID próprio, um Código Internacional de Doença, e ela traz muitas repercussões negativas para a nossa saúde. A previsão é de que em 2030, 50% da população americana seja obesa. A gente precisa encontrar estratégias eficientes para o tratamento desse problema. E hoje a gente já sabe que 50% das pessoas que fazem a cirurgia bariátrica têm um reganho de peso após a cirurgia. Ao contrário dos pacientes que fazem o tratamento clínico a longo prazo com acompanhamento profissional. A gente precisa entender que todas essas discussões estão baseadas em poder. Na antiguidade, o poder ele era soberano, absoluto. Ninguém podia duvidar, questionar, nem sequer pensar em questionar o poder, porque ia sofrer punição pública. Mas, conforme a gente começou a não aceitar mais as punições públicas, a gente foi criando instituições que moldaram as nossas vontades, os nossos desejos, nosso jeito de agir e também as nossas opiniões. Como, por exemplo, a escola, a prisão, a família, a igreja. E, naquele momento, criticar o pai, o padre, o professor, se tornou a nova heresia. Apesar de, hoje em dia, a gente pensar que a gente é muito livre, que a gente pode pensar e agir do jeito que a gente quer, na verdade, a gente foi criado com base em uma sociedade que não podia questionar. E até hoje a gente sabe que pensar com a própria cabeça e questionar pode muitas vezes levar a muitas críticas sociais e também a isolamento social. Hoje, apesar das redes sociais possibilitarem o avanço e a disseminação da informação científica, infelizmente, o poder da informação ainda está na mão de alguns grupos sociais. Quando a gente vai estudar sobre algum assunto ou querer criar alguma opinião sobre algo, é muito importante a gente lembrar que a gente precisa sempre estudar de diversas fontes, de diversas referências. A ciência nada mais é do que uma hipótese que é posta à prova através de artigos científicos. E não é nem um pouco incomum a gente encontrar evidências incompletas ou até mesmo incoerentes ou enviesadas. Também não é à toa que todos os dias a gente descobre novas evidências e novas maneiras de resolver problemas que a gente pensava que já estavam totalmente resolvidos. E também não é à toa que todos os dias surgem novos problemas a serem resolvidos. Pensa aqui comigo, se tu quer aprender sobre política, tu acha que é justo tu estudar ou ler artigos, revistas, somente sobre um lado político? Dessa forma, talvez tu vai criar uma opinião enviesada para um lado partidário. E isso vai, na maioria das vezes, te afastar da verdade. Porque a verdade, ela geralmente transita entre esses dois lados. Quando a gente para de se questionar que tudo muda, a taxa de natalidade, a taxa de mortalidade, os contaminantes do solo, as doenças que acometem a população, na verdade, a gente está estacionando na nossa prática médica. Eu vou dar um exemplo para vocês. O envelhecimento da população. Lá pelos anos 40, a expectativa de vida era em torno de 45, 46 anos. Hoje em dia, ela já chega até mais de 75 anos. O que acontece com isso? Aumenta a população de mulheres na menopausa. Hoje, a gente já tem um número de aproximadamente 29 milhões de mulheres e apenas 50% dessas mulheres recebem tratamento adequado com a terapia de reposição hormonal. Qual que é o problema que eu estou querendo falar aqui para vocês? Pensa comigo. Essas mulheres entram na menopausa
em torno dos 45 a 50 anos. Ou seja, elas vão viver 1/3 ou mais, dependendo das mulheres, na menopausa. 1/3 das suas vidas na menopausa. A menopausa é muito mais do que vocês pensam. Ela não é só um momento da vida no qual a mulher reduz a produção hormonal e sente aqueles calorões que todo mundo conhece. Ela vai muito além disso. A menopausa é um momento no qual a mulher sofre alterações em todos os âmbitos da sua vida. Ela vai ter muito prejuízo na sua vida sexual. Por quê? Vai reduzir muito a libido dela, ela vai ter uma redução na sua lubrificação vaginal e muitas vezes ela vai ter até dor na relação sexual e até pode se machucar. Essa mulher vai sofrer muita redução na sua autonomia. Ela pode começar a ter fraturas ósseas por causa da osteoporose causada nesse momento da vida, associado à dificuldade de ganho de massa muscular e ao ganho de gordura que fica muito mais facilitado. E isso sem falar no aumento da chance de ela desenvolver depressão, insônia, ansiedade e na duplicação do risco de ela desenvolver Alzheimer em relação à população em geral. No entanto, a mera reposição dos hormônios que essa mulher um dia produziu, claro que sempre com acompanhamento e feito de forma muito responsável, pode ajudar essa mulher a ser reinserida na sociedade de uma forma muito ativa, feliz, energética, como ela sempre foi e como ela merece. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Será que a partir de agora, então, nossa, não posso mais criticar nenhuma ideia, aceitar tudo que vier? Claro que não. A crítica, ela é muito bem-vinda, mas a crítica precisa sempre vir associada do desejo de aprendizado e de muita humildade para a gente conseguir desconstruir verdades e conhecimentos que a gente tinha criado antigamente dentro da gente, para entender o que está de vir de novo no mundo. O que é novo vai fazer a gente revisar o que é antigo, porque conforme o tempo muda, as necessidades também mudam. Já dizia Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Eu espero que a gente também possa se transformar e de cada vez mais eficiente, de formas mais eficientes para também crescer como sociedade. Para finalizar, eu quero ler para vocês um parágrafo que transformou a minha vida. Eu li esse parágrafo, que é do Jack Kerouac, do livro On the Road, quando eu estava quase me formando. Eu, inclusive, utilizei essa frase no meu convite de formatura. E eu tenho certeza que ela me fez pensar muito. E foi uma das coisas, uma das ideias que me empoderou para eu estar aqui hoje até, eu tenho certeza disso. Aqui estão os loucos, os desajustados, os rebeldes, os criadores de caso, os pinos redondos nos buracos quadrados. Aqueles que veem as coisas de forma diferente. Eles não curtem regras e não respeitam o status quo. Você pode citá-los, discordar deles, glorificá-los ou caluniá-los. Mas a única coisa que você não pode fazer é ignorá-los. Porque eles mudam as coisas, empurram a raça humana para frente. E enquanto alguns os veem como loucos, nós os vemos como geniais. Porque as pessoas loucas o bastante para acreditar que podem mudar o mundo são as que o mudam. Será que você é louco bastante para lutar pela sua ideia? Eu sei que eu sou. Muito obrigada.